Fala pessoal, boa tarde. Acho que já vamos iniciando aí. Primeiramente, agradecer a introdução do meu grande amigo Martinelli. Como ele falou, cofundador do SecurityCast comigo aí. É um enorme prazer ter esse tempo aí que a gente já tem junto aí de amizade com o SecurityCast. Agradecer essa introdução. Também agradecer a equipe da Latinware, né? Como sempre aí, fazendo esse convite para a gente, é o maior prazer estar participando do Latinware, dessa vez agora a versão online, bem bacana, para fazer essa interação agora mais fácil, né, com maior capilaridade, chegando a todos os lugares do Brasil aí, até fora do Brasil, como a gente já falaram na abertura, bem bacana. E a gente pode falar já de alguns assuntos, né, iniciando uma palestra aí. Vou fazer o compartilhamento aqui do meu vídeo, só um segundo. Fazer aqui, iniciar. Vocês devem já estar vendo aí. Bom, pessoal, acho que todos estão enxergando minha tela aí já. Boa tarde, né? Meu nome é Alceu Júnior. Hoje nós vamos falar desses 3 tipos, né, de escalação de privilégio em sistemas Unix. É um dos tipos que eu mais elenquei como os melhores, né? Ou seja, os que eu mais gosto de observar quando a gente faz um pentest, quando a gente faz uma análise. É importante a gente entender que durante um pentest você tenta diversos tipos de tentativas, né, para fazer escalação de privilégio, diversas formas de tentar descobrir como você vai conseguir chegar num sistema como o root, mas a gente vai entrar no detalhe em cada um para simplificar e explicar o que é escalação de privilégio, quando a gente fala de Unix Systems, ou seja, são sistemas baseados em Unix, né, e aí eu elenquei alguns, vou explicar melhor. Antes de mais nada, como a gente fala de pentest, eu gosto sempre de elencar essa foto aí, né, que eu acho bacana, que é uma frase de Abraham Lincoln, mas a gente pode utilizar aí para nosso, quando a gente fala de pentest, para outras atividades também. Ele fala que se você me der 6 horas para eu derrubar uma árvore, né, eu vou gastar as 4 primeiras horas primeiro afiando o machado. Por que isso, né? Quando a gente fala de escalação de privilégio, de pentest e etc., é importante a gente entender que a análise do ambiente, a análise de onde você está, do sistema operacional, da rede que você está analisando, que você está fazendo esse pentest, analisando esse ambiente que você está explorando, tentando explorar de alguma forma para mostrar as vulnerabilidades, é nessa hora que você tem que pensar e gastar o seu maior tempo, né? Que é aquela primeira fase, que é a análise do que você está buscando. Então, aí diz que você vai gastar ali aquelas 4 horas, né, afiando o seu machado, para depois você gastar realmente para dar o corte certo, tá? Ou seja, para fazer efetivamente. É sempre importante passar isso. Eu gosto bastante dessa frase. Fica como a palavra que ninguém gosta, mas o mindset que a gente fala aí do pentester, né? Só aviso legal, né? Explicando sempre que meu empregador não tem qualquer responsabilidade sobre o que eu estou tratando aqui com vocês. E caso esse documento tenha informações confidenciais, só eu e vocês todos na internet têm acesso, tá? É sempre bom deixar isso aí. Tá bom? Vamos fazer uma apresentação, né? Falar quem que é efetivamente Alceu Júnior. Eu sou o Head hoje eu sou o Head de Cybersecurity na Polpex, tá? Então eu gerencio a segurança cibernética na Polpex, instituição financeira. Possuo 3 graduações que elas foram todas baseadas em rede de computador, então meu pilar de conhecimento, a base inicial foi a rede de computador. Tenho pós-graduação em redes pela Cisco, tenho MBA em governança de TI, e tem outra pós-graduação focada em cybersecurity. Também eu tenho um mestrado em segurança cibernética, tá? O foco dele foi a parte de segurança cibernética, onde eu fiz uma análise aí bem bacana na parte da política cibernética do Brasil, quando ela foi lançada inicialmente, isso em 2012, 13, tá? Sou autor de livros sobre segurança, escrevi já algumas coisas, artigos também, que estão em revistas internacionais aí, na área mais técnica também. Tem alguns certificados internacionais, Ethical Hack Foundation, CNAP, ITIL, ISO 27002, MVM, né, e LPI. Então, como vocês veem, minha formação sempre foi, né, o software livre, o Ethical Hacking Foundation e a parte de governança ali, né, ou seja, a parte de redes, né, que sempre foi minha base. E com o tempo eu tive que me focar um pouco mais na parte de governança, tal, porque eu fui para gestão,
mas nunca perdendo esse lado técnico que eu gosto muito, né? Como o pessoal brinca e eu sempre falo, essa área técnica, o pentest, é minha cachaça, é onde eu me divirto, é meu vício, eu gosto realmente bastante. E sou instrutor credenciado pela Exim, tá? Sou instrutor da Exim, de algumas certificações de Cybersecurity, e hoje sou o líder do capítulo ASP de Brasília, beleza? Falando dos livros aí, né, o Adair, o meu grande amigo, tá aí presente aí, palestrou, ou se não me engano ainda vai palestrar, peço até desculpa aí que eu não, realmente estou perdido na agenda, estou uma semana meio conturbada, mas me fez o convite aí, junto com os outros dois autores, para ser o autor do capítulo 19, que fala da parte de configurações de segurança dos APIs. Fiz esse trabalho feliz, acho que muitas pessoas já conhecem esse livro, é um livro realmente amplamente divulgado e a base aí de quem mexe com os APIs. Bem bacana, obrigado aí, Adair, se você estiver vendo ou ver depois aí, valeu pela participar, pelo convite, novamente, né? E tem esse segundo livro, que é parte de segurança cibernética, foi eu que escrevi, fazendo análise, né, da nossa política brasileira e o que existia de experiência internacional. Foi bem no incipiente, quando lançaram inicialmente a política de segurança cibernética no Brasil, e estavam rascunhando, onde eu fiz parte desse estudo de alguns outros países. Foi bem legal, levantando os pontos fortes e fracos do que tinha de política, tá? Foi realmente bem bacana essa participação e conseguir escrever alguma coisa. E tem aí o livro, quem quiser, tem na Amazon, tá? Ele está distribuindo pela Amazon, está sendo vendido lá. Para não deixar passar, existem dois grupos, né, no Telegram, que eu gosto sempre de enfatizar. O Security Cache, hoje que foi falado pelo Martinelli, né, que nós somos cofundadores junto com o Gilberto Sudré. Então, nós três temos o Sudré na parte forense, temos o advogado aí para nos ajudar quando a gente faz besteira, eu brinco muito com isso, e eu na parte de pentest. Então, a gente tem esse grupo aí, que hoje é o maior grupo de segurança na língua portuguesa, então a gente tem realmente muitos participantes aí, se não for o maior grupo já dentro do Telegram, que fala de cybersecurity, de segurança em geral. E é do nosso canal do Security Cache como canal, como alguns eventos que a gente faz online, né, algumas palestras aí quinzenais, a gente mudou depois para mensal, mas a gente fala de temas de segurança com convidados, às vezes somente a gente, para falar com desses vários eventos. E tem um grupo do lado, que é o grupo de desenvolvimento seguro, né, que está aí também o link para quem se interessar para entrar no Telegram, fique à vontade. Esses dois grupos aí são focados, um em desenvolvimento seguro, que é um tema que eu gosto bastante, exploro até por conta da OASP, e o outro, o Security Cache, aí, que ele é mais genérico, ou seja, todas as áreas de segurança. Quem quiser conhecer, bater um papo lá com o pessoal, é bem bacana, a gente ajuda muito. Bom, vamos para frente, né? Falar um pouquinho do script, falar o que é, né? What the fuck is, né? O Privilege Escalation, explicar um pouquinho inicialmente o que é isso, falar o que é, explicar um pouco, né, do tipo de Privilege Escalation, dar alguns insights para vocês, fazer uma POC rapidinha, mostrar ali um tipo de Privilege Escalation que muita gente não dá atenção, mas acontece muito, né? E bem simples de fazer, né? Usando ali uma codificação de Python, tá? Vou fazer um demo para vocês bem legal. A estratégia de mitigação, que é importante, né? Como é que eu faço para me proteger dessas escalações de privilégio geral e, por fim, né, finalizar ali e tirar dúvidas com os senhores. Foi me dado um tempo um pouco maior, né? Então, minha palestra começaria agora às 4, a gente puxou um pouco para as 3h30, e a gente vai tirando essas dúvidas aí, batendo um papo sobre isso. Então, primeiramente, né, o que seria isso? É importante entender qual que é o grande cenário, tá? O grande cenário, a gente olha essa metodologia, e que é a metodologia quando a gente fala de um pentest, né, de uma exploração, entender como é que funciona. Como eu falei, né, do machado, a gente afiar o machado essas 4 horas antes, efetivamente, sair martelando e acertando o machado para tentar derrubar a árvore, ele está diretamente ligado com a primeira fase, que é a reunião de informações, né? Ou seja, Information Gathering, que é o primeiro passo, que significa efetivamente o quê? Que é onde você vai buscar onde você está, né? Entendemos o seguinte, que esse primeiro passo, ele acaba meio que voltando quando a gente está dentro, às vezes, da exploração, tá? Porque você está ali buscando, tá? Você vai tentar invadir um sistema, você está ali buscando para invadir um computador, uma rede, alguma coisa, e aí você busca um monte de informações para saber que vulnerabilidade ela tem, como é que eu posso explorar, se existe um exploit pronto, eu vou ter que criar um exploit do zero, se eu vou ter que criar alguma coisa, um exploit que ele funcione em conjunto com duas tecnologias que estão amarradas ali de alguma forma. Isso é importante você fazer, essa busca de informação mais profunda.
E aí vem, né, a forma de modelagem das ameaças, né, como é que você vai fazer essa modelagem de ameaça, fazer uma análise de vulnerabilidade que tem naquele sistema, a exploração, né, desse sistema efetivamente, ou seja, depois vem o pós-exploração, que vai ser onde a gente vai estar efetivamente, tá? Ou seja, é o pós-exploitation. Às vezes você chega não efetivamente no final do caminho, né, mas no final do caminho você não consegue muita coisa. E eu vou explicar que é onde você vai tentar escalar o privilégio. Você chega num sistema onde você é um usuário comum, que você não tem acesso a um banco de dados, que você não tem acesso a um sistema efetivo, a uma pasta, e você tem que dar um jeito de se tornar o root daquele sistema, né? E como é que você pode fazer? Então, a gente vai tratar disso aí, e obviamente o passo 6, que é reportar ao seu cliente onde você está fazendo esse negócio. Então, nesses serviços, né, de teste de penetração, de aplicações web, ou enfim, efetivamente de sistemas que você está fazendo, né, da rede, e aí depende do escopo que você foi contratado, você tem que eventualmente sempre buscar esses riscos, né, identificar manualmente essas vulnerabilidades. Não é somente chegar lá e rodar aquelas análises de vulnerabilidades específicas lá que fica rodando em um monte de sistema, aquilo ali não é. Entenda que aquilo ali é análise de vulnerabilidade, não é efetivamente um pen test. Muita gente confunde pen test com análise de vulnerabilidade, deixar esses dois conceitos bem diferentes, tá? Né, como a gente brinca, né? Hack the planet aí, vamos hackear o planeta. Vamos lá, privilégio, escalação de privilégio, tá? Vamos escalar então. Privilégio escalation, o que ele efetivamente é, tá? Nada mais é que é o ato, né? Desculpa aí o slide está em inglês, mas foi de uma palestra que eu fiz no final do ano passado também, então acabei aproveitando aí, mas eu vou falando aqui em português, qualquer dúvida que vocês tenham a gente vai tirando aí durante a palestra. Mas nada mais é que o ato de fazer a exploração de um bug, né, de um erro de desenvolvimento, de configuração mal feita, no sistema operacional ou numa aplicação, num software, para você ganhar o acesso, o quê? Um acesso maior, que está protegido por um usuário simples, ou seja, você como usuário comum não consegue executar padrões de usuários mais elevados. Tá? Então a ideia é que você consiga fazer essa exploração, escalação para você ganhar um privilégio, tá? Ou seja, de um usuário root do sistema, ou de um usuário que tem uma máxima de root, não precisa ser efetivamente o root, mas que seja um super usuário daquele sistema. Então o resultado dessa aplicação, obviamente com mais privilégio, vai acontecer com que você consiga ser um desenvolvedor da aplicação, ou simplesmente ou já como um administrador do sistema, para fazer coisas que você tecnicamente não estaria autorizado a executar. Certo? Acho que a escalação de privilégio é bem simples a ideia, a gente entende, né? Não tem muita dúvida, porque é simplesmente você tentar escalar, você subir o nível de privilégios que você tem dentro daquele sistema, daquela aplicação, e qualquer outra coisa que você está fazendo a exploração. Aí você tem dois tipos, tá? Que a gente tem que entender. Primeiro tem o vertical, né? Que nada mais é quando você tem o privilégio menor, ou é um usuário sem privilégio, ou com poucos privilégios, e tenta pegar usuários que tenham privilégios laterais. Ou, vertical, ou seja, você tenta subir. Ou horizontal, né? Quando você tem um usuário que tem acessos normais e tenta fazer com que ele execute acessos que sejam de usuários que são elevados, tá? Então, essa diferença do vertical, onde você sobe o privilégio, e o horizontal é que você executa como aquele mesmo usuário e consegue executar funções que seriam funções elevadas. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Alguns insights, tá? É sempre bacana, eu sempre gosto de colocar esses insights aqui. Esse videozinho, ele tá focado no phishing attack. Acho que vocês já devem ter visto esse GIF, mas é bacana a gente entender a questão de você estar sempre desconfiando de alguma coisa. Lógico que a ideia de desconfiar é importante, até porque a palavra hacker ele vem aquela da história do curioso, né? Muita gente sabe, remete do software livre, né? Que era usado por Stallman, pessoal, hacker. O que era o hacker, né? Muita gente, quando a gente se denomina hacker, né? Tem até um GIF aí que o pessoal fica me sacaneando que eu falo lá para essa hacker. Quando o pessoal denomina hacker, o cara que é curioso, o cara que tenta explorar, descobrir formas de você fazer um bypass naquele tipo de controle que existe, né? Uma forma diferente de você explorar. Então, curioso, né? O phishing ataque disso aí, eu falo que às vezes que eu me chamo de
efetivamente, né, como curioso, como hacker, mas nesse sentido, né, muita gente fala, o cara tá se chamando de hackudão, cara, que invade tudo, não é isso, tá? O hacker é que nós somos hackers, são aqueles que são curiosos, querem descobrir, melhorar, fazer uma forma melhor daquilo ali, então hackers são aquelas pessoas que desenvolvem esse lance aí da tal da curiosidade, não vamos confundir. Então só, opa, o videozinho não vai rodar? Vai aqui. Obviamente bem focado no usuário, discutindo o que, que é isso, né? Cutucando o que, que é, isso é uma pedra, né? Oh, desculpa, isso é uma vez ou um vírus, é uma vez ou um vírus, né? O cara vai lá e toma, agora sim entendi, é um vírus. E aí começa tudo de novo. Parei aqui rapidinho. Vamos então focar aí, né, quando a gente fala efetivamente dessa parte. Eita, eu voltei aqui sem querer, desculpa, pessoal. Fui tirar ali a tela para ver se tinha algum questionamento, estava tudo certo. Então, quando a gente foca nessa parte da curiosidade, da efetividade, a gente tem que entender um pouquinho dos insights, tá? Tem uma parte aí que ficou traduzida do slide, né? Ficou aquela parte preguiçosa que eu não terminei. Mas, enfim, os insights é o seguinte, né? Tem que entender, às vezes, que na escalação de privilégio você utiliza algumas técnicas para isso. Primeiro seria o pivô, né? Pivô. Esse pivô é quando você utiliza uma máquina comprometida para ter acesso a segmento de rede onde a máquina de origem não tem acesso. Como assim? Você está conectado na máquina A, que você conseguiu aquele acesso e quer ter acesso a uma máquina mais para frente, né? Uma máquina que está numa rede privilegiada. Ou seja, você tem acesso a uma máquina de um cara que é administrador de redes, que ele tem acesso ao pool de servidores lá diretamente, né? Porque a máquina dele tem que ter acesso aos servidores para ele acessar o RDP, SSH, o que tem lá de dispositivos, né? Suítes. Porque às vezes o usuário comum ele tem acesso somente direto àquelas aplicações em porta 80, quando é bem administrada a rede, quando tem segmentação bem feita, né? Como você tem segregação. Mas aí, quando você tem a segregação bem feita, como é que você faz esse pulo? Às vezes você compromete uma máquina de um administrador de rede, ou de uma máquina que tem esse privilégio, de um desenvolvedor, talvez, e aí você chega nessa máquina e joga diretamente para aquela máquina seguinte, para aquela máquina que está um servidor ali dentro. Então, é uma forma de você fazer. Então, interessante entender o que seria esse pivô, onde diretamente você não teria acesso pela rede comum que você estava. Arquivo importante, outro ponto importantíssimo quando você está fazendo exploração é procurar por arquivos de informação que podem conter dados que podem levar o consultor a comprometer outros sistemas. Então, às vezes ali dentro ali tem um TXT ali com o usuário e senha de um banco de dados que o cara deixou largado no servidor. Você, como usuário comum, tem acesso àquele TXT, tá? Mas como o cara colocou ali achando que seria uma coisa comum, não, tem um usuário sim aqui, está dentro do servidor, está seguro, o cara tem que ter acesso como usuário comum, que coisa que você conseguiu. E você tem lá, às vezes é um arquivo de configuração de um banco de dados, está em texto claro, né? Então, SQL que ele vai executar, aí por assim em diante, né? Às vezes com informações importantes, somente da rede. Então, quando você vai chegando na máquina, outra coisa importante para fazer essa busca, né, essa informação que você deseja buscar ali naquele servidor, por arquivos também que estão mais simples, dentro de um TMP, que o cara foi jogar fora lá e deixa lá para rotacionar um dia, ou para jogar fora no momento futuro, e tem ali um arquivo de informação. E também, aí deixo como uma dica, né, arquivos de configuração podem dar dados importantíssimos, tá? E ele vai ser um desses que eu vou explorar até dessa palestra que eu ministrei da outra vez. Aí temos também o keylogger. É importante, às vezes você coloca um keylogger ali naquela máquina, você pode achar, né, que você vai ter informações de que o cara digitou um usuário, uma senha, até de um root, por exemplo, e obviamente você vai dar informações importantes para você, ou de um SSH numa máquina que pode ser importante, às vezes um certificado de conexão do SSH, uma chave que às vezes o cara deixa ali, né, que não usa o usuário sim, usa simplesmente uma chave para acessar naquele SSH, está jogado lá dentro, você pode utilizar. E tem também a numeração de usuários, tá? Que aí alguns serviços permitem, né, que você consiga buscar esses usuários, outros não, mas geralmente você consegue, tá? Porque não pode também ficar totalmente escondido.
dependendo do sistema operacional que você está buscando. Então, você consegue ver quais usuários que tem no sistema, qual pode ser. Então, você já vai buscando de qual forma que você pode explorar ou utilizar aquele usuário. Até para talvez usar um brute force mais na ignorância, chega lá e apedrejar, né, realmente meter no brute force, apedrejar aquela máquina ali até conseguir, aquele usuário até conseguir a senha deles. Às vezes os caras usam uma senha mais simples e consegue efetivamente explorar. Tranquilo? Bom, pessoal, eu não sei se vocês têm alguma dúvida, vocês jogam aí que daqui a pouco, quando eu vou agora para a parte de demonstração, e nessa demonstração, antes eu vou fazer aqui, mostrar aqui o passo a passo, depois eu vou para lá, mas eu vou explicar qual que é a grande ideia dessa demo, tá? Então, famoso, né? Keep calm e let's escalate, né? 3 tipos de exploração que eu gosto muito. Então, primeiro é o kernel exploits, tá? Esse geralmente é o básico, você faz algumas pesquisas ali e consegue, de alguma forma, fazer exploração. Como assim? Então, eu vou mostrar mais ou menos que é aquela busca de informação que a gente faz. Eu vou até explicar. O segundo, né, que é a exploração de serviços que estão rodando como root. Você usa o serviço que está ali vulnerável que roda como root, então você consegue o acesso de root explorando aquele serviço. E, por fim, que é o que eu falei que eu vou fazer a demonstração mais efetiva, é o Linux LPE de arquivos que, por exemplo, a TX PSWD, que o pessoal acha que não tem problema, ele está ali writable e já aconteceu, e numa pesquisa aí feita anteriormente, eu consegui de uma versão que foi até apresentada depois dessa vulnerabilidade, isso aí foi no início do ano passado, já foi corrigido, tá? Bom, kernel exploits, né? Então, o que é o kernel exploits? Então, geralmente, quando descobrem algumas falhas no kernel, geralmente você consegue ali utilizar um exploit já pronto, que tem bastante, eu vou mostrar aí para vocês algumas fontes que podem ajudar durante um pen test que você executa. Você vai conseguir, então, garantir o acesso a sistemas, utilizar comandos de root no sistema, porque ele permite, de alguma forma, você se executar. Então, pode ser tanto vertical como horizontal como vertical, tá? Em vários casos, né, você pode escalar como um simples exploit, que eu vou falar, você compila ali dentro e executa. Tem um bem conhecido, que é o DirtCo, né, que é o exploit que ele foi baseado no kernel do 3.19.0, e aí como eu faço? Eu dou um search exploit Linux kernel 2624, ou simplesmente, tá, eu chego aqui, vou dar uma parada aqui na apresentação, mas vou deixar aqui a tela, ou simplesmente você chega aqui, dá um DirtCo, um exemplo só, para a gente achar. Perdi aqui a tela. Cadê o exemplo? 2624, se eu não me engano. Vou diminuir aqui também. É o 3.19.0. Não, é o 2624. 2624. Tá aqui. Então você pesquisa aqui, por exemplo, né, o kernel 2624, ele vai mostrar aqui alguns exploits para você. Então você pode fazer a exploração, né, do DirtCo aqui, né, porque às vezes não coloca um nome, né, quando você coloca o exploit aqui no exploitdb. Quem tiver interesse na exploitdb.com, já é muito conhecido, talvez esteja chovendo molhado para alguns aí, outros não, mas o exploit-db.com é onde ele reúne diversos exploits aí pela equipe do pessoal da Offensive Security. É um site que realmente ajuda, ou se você tiver o Kali Linux ou algum outro sistema que já tem vários padrões implantados, se daquele search exploit lá, você consegue já achar o próprio exploit já na tua máquina, não precisa nem baixar aqui da internet. Mas para fazer demonstração fica melhor aqui, já que eu não levantei eu vou fazer direto aqui da minha máquina mesmo, do terminal, para mostrar como é que a gente vai fazer essa POC. Mas aqui tem, por exemplo, ele usa, né, o VM Splice, que é para fazer, tem vários, né, casos, dois desenvolvedores fizeram, né, no caso que foi o caso mesmo, mas aqui você consegue baixar tanto a aplicação, quero baixar a aplicação para fazer o teste, quanto o próprio exploit. Então você pode abrir ele aqui, por exemplo, só para entender. Ele mostra para você o exploit, como ele foi feito, tá? Fazendo os defines, includes aqui dele, você pode entender como é que ele faz aqueles endereçamentos lá dentro para fazer, né, quem entende um pouquinho mais aí de eBPSP vai entender melhor, né, quando faz a programação para exploração lá da memória, fazendo os jumps dele, então vai conseguir entender melhor o código, tá? Ele vai fazer exploração aqui, então vai ter
passo a passo aqui, só para você entender como é que funciona, né? Você executa ele, executando esse código, você vai fazer a exploração, ele vai fazer a exploração dentro do teu computador, vai fazer toda a parte como se você estivesse fazendo manualmente, então já tem um exploit pronto. Você baixa o exploit, como eu falei, né? Pode ver o código RAW para copiar aqui ele sem nenhum tipo com aspas simples, dupla, como você faz a transferência, ou pode diretamente baixar aqui já o arquivo pronto. Aqui mostra que ele foi verificado, então realmente funcional, onde ele se propõe, né, no 2.623 até o 2.624, os dois, suas versões aqui entre eles. E aqui você baixa até a aplicação vulnerável, que tem um Linux ali que você consegue baixar, executa ele e faz o teste para você entender como é que vai funcionar explorar aquela vulnerabilidade, tá? Isso é um tipo. Agora, você está ali explorando o computador, né, o exemplo que eu estava dando. Então, se eu não me engano, o kernel desse que eu estou apresentando aqui é o 4.8, né, que era do Debian 9, era o 4.8, depois eu vejo lá. Aí você vai fazer uma pesquisa aqui, entrei lá, estou procurando 4.8, eu boto o kernel aqui para facilitar a pesquisa, né, porque 4.8 vai ter um monte de coisa. Aí tem aqui, por exemplo, Generic Ubuntu Packet Socket Local Privileged Escalation. Você tem aqui um tipo de exemplo. Ele vai mostrar aqui como é que é a prova de conceito, tá? A prova de conceito dele para você usar, ele vai falar, você vai usar como, né? Você vai dar um "-a", vai descobrir, ver se o Linux que o Ubuntu está usando é realmente essa versão. Você compila esse pacote e executa o pacote. Ele vai executar toda a parte dele. Aqui tá só comentário para demonstrar como funciona. Vai executar os endereços do local, o kernel que ele vai fazer, o commit, tal, terminou, já vai falar para você pegou o root, aí você, por exemplo, dá um cat etc shadow, você tem acesso ao shadow. Eu só dou um exemplo aqui, né, para mostrar que, ó, se eu não fosse root, eu não consigo dar esse cat. Obviamente você vai ver aqui pelo root que você já está como root. Eu dou um ID simplesmente, você vai ver lá que está como root. Tá, então isso aqui é um exemplo do kernel dessa versão ali que eu demonstrei, beleza? Então aqui dá para você fazer essa exploração, analisar e entender bastante como vai ser o funcionamento. Então, o exploit-db ele é bacana nesse ponto. Assim como você também pode dar dentro do Kali Linux, né, o search exploit, aí você bota lá Linux kernel e a versão, e aí você também vai achar dentro do seu Kali Linux a forma de você fazer essa pesquisa. Eu não sei se tem algum comentário, né? Eu vou ficar de olho aqui, mas eu vou... De tempo em tempo eu mudo, porque minha tela fica totalmente inacessível aí, pela forma que eu estou apresentando. Bom, explorando serviços, né? Esse aqui é um tipo diferente, quando você faz exploração de serviços, que você vai rodar simplesmente como root, e obviamente, como ele roda como root, ele vai te dar o root para você fazer o que ele tiver de permissão desejar, ou se for root total, vai conseguir fazer tudo no sistema, ou seja, você vai ser o admin ali. Então, você sempre tem que, talvez, analisar, né, por exemplo, web service que você está ali, mail server, database, outros tipos de serviços que às vezes não precisam de estar rodando como root. Precisa de alguns tipos de, como a gente fala, de permissões de root, mas não está root total. Então tem que tomar cuidado com isso. Né? Mas tem outros que não tem jeito, tem que realmente rodar como root. E assim vai. Bom, então, sempre dá uma checada. Então, você consegue dar um netstat menos untap, você vai ver todas as portas que estão abertas, estão sendo ouvidas, e ver se os serviços estão rodando normalmente como root, né? Então, abrindo aqui, netstat. Aqui você consegue ver as portas que estão abertas, tá? Então, você vai conseguir ver e checar e ver se você pode explorar elas ou não de alguma forma, verificar como está sendo utilizado, qual é o seu tipo de conexão, por exemplo. Eu estou aqui conectado na minha máquina para fazer já, né, que eu estou conectado no meu Linux aqui, que eu vou mostrar que está ligado aqui, certo? Estou conectado nele, da minha máquina local aqui para ele, e eu estou vendo que tem uma conexão na porta 22, então esse servidor tem uma porta 22, tem uma porta 80 também, que está em listening, e aí eu consigo dar uma olhada efetivamente nisso tudo. Beleza? Então você pode dar uma olhada, ver se esses serviços estão rodando como root ou se estão efetivamente só rodando ali na sua máquina, se pode ser estourado ou não de forma local. Até você consegue de uma forma local, às vezes tem um banco de dados que está rodando ali, então você consegue explorar localmente esses serviços, tá? E por fim, esse terceiro, que é o que a gente vai fazer uma demo aí agora,
Falando da parte quando você acha, por exemplo, um etc pswd writable. Não sei se vocês sabem, existem duas formas de armazenar a senha do teu usuário no Linux, né? Os sistemas mais antigos, alguns sistemas ainda, utilizam o PSWD como armazenamento de senha, você pode colocar lá. Geralmente hoje já o etc shadow que é ali que ficam as senhas que são utilizadas, porque utilizam o salt and pepper, né? Ou seja, é feito o salt em cada usuário para evitar problema, e eu vou demonstrar para vocês na criação. Então você tem quais campos ali quando a gente fala no etc? Você dá um cat lá no etc pswd, exemplo. Então você vê lá que é usado para fazer, tem o username, tem o password encriptado, se não tiver, se estiver vazio, está no etc shadow, user ID, que é o ID, o GID, que é o grupo ID, o nome inteiro do usuário, o home dele e o shell, o login shell que ele vai ter, tá? Então, para a gente entender, quando a gente vê lá, tem às vezes uma expressão maluca ali, você não entende, está lá dizendo root, né? Dando exemplo lá na TC PSWD, quando você olha, tem lá root, é o username dele. X é onde vai estar o arquivo do password, vai estar direto, se tiver o X lá, vai estar direto na TC Shadow, como falei para vocês. 0, geralmente é o ID do root, né? O 0 no GID também é do root. Então, quando está root, vai ser a pasta que ele vai logar, né? Que é o /root, é o diretório home que ele vai ter, tá? Ali, desculpa, o anterior ali, esse aqui que eu estava falando, é a descrição, tá? A descrição do usuário. Às vezes você bota a descrição root, ou do sistema, ou bota o nome do próprio usuário, cada um usa como quiser. /root é o diretório home dele, que vai estar sendo apresentado, e o bin bash é o tipo de shell, né? Aí cada um utiliza o que prefere e o que o sistema operacional ali apresenta o que tem. Acho que ficou bem claro essa parte, não tem muito estresse. Bom, aqui está mais ou menos o passo a passo que a gente vai seguir, tá? É isso mesmo, passo a passo que a gente vai seguir. Só para mostrar para vocês ali, vamos então para a demonstração aqui. Então aqui eu estou logado no meu ID, só para a gente entender. Estou com o meu ID, eu estou lá como student, tá? Ou seja, o próprio nome estudante, meu usuário aqui. Meu GID é student também, acho que a letra está um tamanho bom, quer que aumente aí. Pessoal, se estiver ruim a letra, vocês comentem aí, por favor, no chat, tá? Quebra esse galho aí, para a gente ver. Mas aí, se estiver ruim, vocês me avisam, eu vou continuar aqui tocando. Mas tem aqui os grupos, tá? E a gente entende aqui só para logar aqui no sistema, lá, student. E a senha, é uma senha difícil também, student. Quase que eu errei. Aí tá aqui, né? Eu só acessei aqui para ver qual que é o meu usuário e tal, ou minha posta para a gente saber qual que é a IP, para a gente acessar. E aqui vou estar acessando o meu usuário. Então aqui já fiz um SSH anteriormente, a gente olhar lá atrás, eu fiz um SSH no meu servidor, pinguei ele, cadê? E fiz o SSH, tá aqui, né? Pinguei e fiz o SSH no meu estúdio, tá aqui na minha tela. Beleza, e aqui já estou dentro do sistema, tá naquele servidor. Bom, dá um if config, né? Isso aqui vai ser if config agora, mudou, toda vez eu me confundo com isso aqui. Mas se você vai começar a analisar o servidor, então primeiro, tipo, entrei como, digamos que eu tenho invadido, o que é a ideia, né? Entrei como estudante, descobri que tinha um usuário estudante, assim, estudante nesse servidor que tem informações importantes para mim. E o que eu quero fazer com isso? Eu quero analisar. Então, primeiramente, só vou dar aqui dar um vim aqui, teste, deixa eu ver qual que é a parte que eu tô. No Home Children CD Desktop, vou acessar aqui, vou dar aqui um vim teste.txt. Eu vou escrever aqui, sei lá, Latino 2020, né? Do nosso evento. Aí eu vou só testar, ver se está aqui, escrever um teste txt aqui para a gente ver, Latino 2020, né? Aí eu vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, dar um save, só para ver se a gente está na mesma página, dar um cat teste aqui, aqui mesmo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tá, então naquele sistema ali, só para confirmar que é o meu servidor. Então eu tento dar um sudo nessa máquina, não consigo. Dar um su nessa máquina aqui, aí eu vou estar como root, testo uma senha qualquer, não vou conseguir. Então beleza, estou aqui, então eu não consigo fazer a escalação. Eu tenho um sudo nessa máquina, eu consigo instalar, porque eu sou um usuário comum, o que eu faço agora? Aí por acaso, né, eu começo a fazer análise, ou seja, eu começo a afiar meu machado para descobrir informações, dou um name -a 4.9, vou querer ir lá para o meu
quero fazer o teste aqui do meu servidor. Vamos ver se ele tem aqui o Linux kernel 4.9. Vamos ver se eu estou com sorte. 4.9, dá uma olhadinha. De azar, né? Não tenho nada, então não consigo usar nenhum tipo de exploração no meu servidor. Então vamos fazer o seguinte, eu vou continuar analisando, procurar arquivos importantes, eu dou um ls-lha no /etc/pswd. Eu vou ter informação importante, olha só qual que é a informação importante. É a informação, desculpa, é a informação, vou aumentar a fonte então, tem gente pedindo aí. Não sei se vai ter melhorado, mas eu vou aumentar um pouco mais, vai ficar um pouco quebrado, pessoal, peço desculpa aí, mas acho que agora dá para ver melhor. Com ls-lha, a gente vai começar a ver então aqui, né, o tipo, olha só que beleza, o famoso 777, ou seja, todo mundo tem permissão para fazer tudo. Olha que maravilha. Felizão, né, rindo de orelha a orelha. Eu vou dar lá um vim, né, /etc pswd. Dá uma olhadinha aqui, começo a analisar e vejo que tem diversas informações aqui, tá? Bacana, tal. Agora, posso editar, mas eu vou editar e vou criar como? Eu não quero botar minha senha lá dentro. Se eu colocar uma senha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sistema não vai entender. Se eu chegar aqui, não, então cria aqui um sistema usuário 2, cadê aqui? Ó? Você consegue ver que se eu quiser aqui colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, não vai entender, porque isso aqui tá, existe um hash, né, um salt em pepper, eu vou ter que dar um jeito de codificar. E como é que eu vou codificar essa senha? Então, existe uma técnicazinha que eu utilizo aqui, tá? Simples. Que é, primeiro, se eu vou ter que codificar, vamos ver se por sorte aqui tem um por, né? Tem um por aqui, então eu vou usar ele mesmo. Vou dar um -le. Super simples. Aí dá um print. Vou usar o que? O crypt, né? Abro aqui, 2 pontos. Por exemplo, vou usar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Bem difícil. A gente tem que facilitar a nossa vida também aqui nesse caso. Aspas de novo. E tem que colocar não só a senha, mas como um salto. Ou seja, eles precisarem um pouquinho depois, a questão de você fazer o multiplicador daquela senha lá. Como é que você vai fazer esse multiplicador da senha? Para ele evitar que toda vez que eu for fazer a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, independente para qualquer usuário, vai ser sempre o mesmo hash. Aí fica mais fácil de adivinhar. Se eu usar um salto, né, por exemplo, pegar a sua senha e fizer com uma coisa qualquer, por exemplo, usar o nome salt aqui mesmo, tá? Toda vez que eu criar, vou mostrar para vocês esse salt, ele vai ser diferente. Por exemplo, aqui. Aqui, ó. Aqui meu salt, tá vendo essa última linha aqui? Ignora o resto, foi um errinho ali. Então, aqui. Agora, se eu colocar o salt com i, o hash, não era para ser igual, não sei porque que tá indo, só porque eu estou demonstrando. Isso geralmente dá certo. Deixa eu ver se eu fiz errado aqui. Isso mesmo. Aqui, 8, por exemplo. Ele muda. Bom, mas se vocês usam utilizando o salt, depois eu faço a demo disso aí, né? Eu faço, então, executo o comando aqui, só para a gente facilitar nossa vida. Eu vou mudar assim aqui, só para a gente já usar o padrão, mudar o padrãozinho que eu estou de teste, 1, 2, 3, e o salt e crio ela. Ele vai ser esse padrão aqui de senha, né? Beleza? Eu vou anotar isso aqui, gravar, tá? Vou copiar isso aqui, colocar no meu bloco de notas aqui na outra tela, para facilitar a minha vida. E aí depois eu vou fazer o quê? Eu tenho que criar um hash parecido, ou seja, dar um cat aqui de novo, /etc/pswd, para fazer a inclusão. Isso aqui, tá? Então, como que eu vou fazer? Aquela senha que eu tinha colocado aqui atrás, que a gente criou, que é aquela lá, eu vou ter que encaixar. Então, eu vou criar um usuário, eu tenho aqui já pronto para não ficar digitando e errar a cópia aqui de alguma coisa. Então, primeiro, né? Vou dar um eco, né, para que ele jogue lá dentro do arquivo. Então, o que vai ser? Eu vou criar um usuário aqui, vou colocar o usuário aqui latino, pode ser qualquer nome, latino, Aí vou usar aquela senha, lembra que a gente copiou aqui, ó?
C e tal, tá aqui nossa senha que a gente criou com o Salt. Botei esses dois aqui por quê? O que significa esses dois? Esses dois aqui significam o primeiro o ID, que é root, e o GID, que é root também. Aí eu coloquei aqui, né, o usuário como se fosse o root, né, um usuário parecido com o root. Vou botar onde? Quando eu fizer login com ele, vai ser no /root. Aí eu jogo com onde? Meu bin bash e tal. E onde é que eu vou jogar isso aqui? Como eu posso, e esse arquivo é escrito, eu posso escrever nele, eu vou pegar esse echo, toda essa parte que eu escrevi aqui, e vou jogar ele dentro do arquivo etc.pswd. Então, eu lembro que a última linha aqui estava student, após esse comando que eu dei aqui, falei. Ah, não, desculpa, pessoal. Só esse aqui, né? O que eu criei, eu vou jogar ali dentro do meu arquivo etc pswd. Então, se eu der um cat no etc /pswd, minha última linha agora vai ser o quê? Vai ser exatamente essa aqui, tá? Ó, latino criei um usuário, ou seja, eu botei dizendo que existe um usuário com aquela senha que eu botei lá, mudar 1, 2, 3 com maiúsculo, o mesmo ID do meu root, ó, só para vocês verem aqui, o mesmo ID do meu root, que é o 00. Aqui tá vendo que é X? Significa que está no etc shadow. Aqui no meu caso, eu coloquei a senha já aqui dentro do próprio arquivo. Então tá 00, o usuário como root, dentro da pasta root o bin/bash. O que significa? Quando eu logar com esse usuário com a senha, né, eu vou entrar no sistema como se fosse o usuário latino. Então daqui, latinoe, quando eu acessasse, tecnicamente é para eu acessar com o meu usuário e ter as permissões de root. E eu tenho que cair dentro da pasta /root, se tiver tudo certo. Ele me pergunta assim, eu vou botar aqui mudar 1, 2, 3. Acessei, né? Por acaso eu não caí na pasta, mas eu caí no sudo, eu estou falando que eu sou o root. Vamos dar um ID. O ID está me dizendo que você está no grupo do root, etc root, pswd. Tá? ls-lha, por exemplo, dentro do /etc/shadow, ele vai dizer que só quem é root que pode ler e escrever. Tecnicamente, se eu fosse um usuário comum como antes, eu estava como o usuário student, eu não conseguia ler. Então, se eu dar um cat barra no etc shadow, que era o outro arquivo que não era editável, eu consigo ler ele. Então, eu estou conseguindo ler o arquivo. E aí onde você vai saber das senhas que estão aqui, né? Você consegue ver o resto das senhas do student, que está aqui, do meu root, né, que está aqui também. Então eu estou conseguindo já ler tudo. Vocês veem que a minha senha não está aqui no Shadow. Por quê? Porque eu coloquei diretamente no meu usuário do meu arquivo etc pswd, tá? Então, pessoal, só para a gente voltar para a apresentação, vou ter uma explicaçãozinha melhor, né, antes de eu continuar. Então a gente já viu ali que eu sou o root, né? Eu consegui fazer a escalação de privilégio com edição de um arquivo utilizando aquele Perl, tá? Para eu conseguir criptografar e jogar dentro do uma coisa simples de ser executada, mas que dá um efeito grande. Então, lá né, que eu coloquei o nome do usuário, o password encriptado, o ID do root, a senha do root, o usuário root, /root, o bin bash, e consegui acessar, tá? E aí foram os comandos que eu utilizei, né? Dei uma carta de CPSWD e joguei lá dentro, né? Você pode usar também para fazer imports, que só se você não tiver um bash muito legal, tá? Esse último aqui eu deixei como dica, às vezes está num bash ruim pra cacete, aí você usa o próprio Python para importar um bin bash bacana, você carrega o bin bash melhor quando está acessando. Algumas das técnicas aí que é importante a gente saber. Vamos lá para mitigação, para a gente não estender muito. Então, execução, data execution prevention, ou seja, executar prevenção de execução de dados, ou seja, né, qualquer um que pode executar qualquer RM-RF, fazer bloqueio de execução de qualquer usuário, mesmo utilizando como root, é importante fazer alguns bloqueios se você conseguir. Verificar a questão de utilizar o SLR, né, o Address Space Layout Randomization, para evitar que o cara consiga fazer execução da sua memória ali, conseguir sempre executar, fazer exploração, como a gente viu ali, né, fazendo aqueles pushes lá dentro do arquivo, né, que estava mostrando como é que é o nome do exploit-db. Então, vou deixar o SLR ativado, já por padrão já vem dentro do Linux, tá?
rodar aplicações com o mínimo de privilégio possível para evitar que o cara faça aqueles laterais que a gente falou, ou escalação de privilégio lateral, conseguir até direto vertical. Sempre utilizar kernel que tem realmente, seja digitalmente assinado. Atualizar sempre, né? Update. Usar compiladores, né? Para que façam traffic buffer, né? Para evitar as overruns aí. Encriptação de software, se for possível, e componente de firmware, tá? E utilizar sempre sistemas operacionais que utilizam Mac, né? Por exemplo, o SE Linux, não é dos melhores, mas já é alguma coisa. Você tem outros diversos aí que são utilizados pela comunidade e consegue pegar melhor. Pessoal, eu vou abrir agora um pouquinho para as dúvidas para vocês, deixo aí registrado, né? Se você tem alguma dúvida, e deixar meus contatos aqui, que eu acho importante. Para quem quiser anotar, esse é meu e-mail, @alcijones, você me acha em qualquer rede social, meu nick aí, né, meu apelido é Alcijones, então eu uso ele muito, e no LinkedIn, se você procurar por Alcion, você vai me achar, podem todos me adicionar lá, que não tem problema nenhum, para a gente fazer isso aí, tá bom? Então, fico à total disposição. Peço desculpa se eu fui muito rápido, ou se eu acabei não tirando alguma dúvida, tá? Acho que ficou no final, a letra ficou maior, deu para mostrar para vocês. E se tiver alguma dúvida aí para tirar, eu agradeço a disposição de todos. E muito obrigado, pessoal. Vou abrir agora para as dúvidas de todos. Se tiver alguma coisa aí. E além disso, né, para não deixar esquecer, quem chegou depois aí, é sempre bom, quem puder também dar o like aí, né? Dar o like no vídeo, tá? Quem gostou, dá um like aí no final do nosso vídeo aí, para ajudar na divulgação, compartilha com os amigos aí, o Latinoair, que é sempre importante. E tem aqui no Security Cache, né, o nosso canal, para que vocês acessem aí o nosso canal lá dentro do Telegram. Estou esperando todos vocês ir lá para a gente bater um papo, trocar ideia, e às vezes, muitas das vezes não consigo ajudar a todos, mas que vocês mesmos se ajudem, né? Ajudem os amigos aí. Como eu falei aqui, o conhecimento aqui, você viu que era simplesmente de Linux, para você fazer uma exploração qualquer, para você efetivamente conseguir fazer a elevação de privilégio. Muitas vezes pode ser isso, outras vezes pode acontecer, né? De você ter que explorar. Obrigado aí, cara. King of Potatoes. Obrigado aí pelo elogio, cara. Valeu por estar assistindo. Então, às vezes, os conhecimentos de sistema operacional, tá? Acho que, como eu falei, o hacker é isso, né? O cara que quer descobrir informação, o cara que quer, de alguma forma, analisar e tentar achar métodos que você vai explorando ali, você vai descobrindo como você consegue, de alguma forma, fazer bypass nesses controles todos que a gente tem. Tá? E deixo aí aberto se vocês têm mais alguma dúvida, ou se foi muito técnico, ou foi ruim e tal, eu estou à disposição para apoiá-los aí no que eu puder, tá bom? E por fim, de novo aí, meu LinkedIn, meus contatos, caso dado isso, senão a gente pode finalizar o nosso vídeo agradecendo novamente a todos da organização do Latinoair, Siria e companhia, todos os amigos que estão envolvidos aí apoiando o evento, a galera nossa aí que está apoiando para que essa transmissão aconteça aí, com vários voluntários, e principalmente agradecer vocês por estar assistindo aqui, por ter tirado seu tempo nesse momento para assistir, e dar o apoio aqui para o nosso evento e poder pegar um pouquinho do nosso conhecimento e passar para vocês, e que vocês compartilhem mais para frente também. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde.